Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora para paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria, a honra, eu estou muito feliz que ele chegou aqui para o Mutantes. Eu vou entrevistar hoje, vou conversar com o meu querido Marco Aurélio Bilibio sobre ecopsicologia e um monte de coisa incrível que a ecopsicologia tem para nos ensinar. Marco Aurélio é psicólogo clínico, mestre em psicologia clínica e cultura e doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. É pioneiro na introdução da ecopsicologia no Brasil, é ex-presidente e representante no Brasil da International Ecopsychology Society e é diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, conhecido como IB. Marco, meu querido, que alegria! Eu estou muito feliz com essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao Mutantes, você é super mutante atuante aqui no planeta. Que bom que você chegou. Estava esperando esse momento, querido. Seja bem-vindo. Satisfação enorme para mim, Vivi. Você sempre é uma inspiração para mim quando eu vejo você cantar e mostrar suas composições. Vai lá no fundo da minha alma. Tá aqui nessa conversa. Estou muito feliz, de verdade, sim. Eu esperava esse momento. Que bom que ele chegou. Que bom que você está aqui. Viva! Querido, e eu acho válido a gente começar assim, por um viés assim, de repente, acho que é muito provável que, dentre os ouvintes aqui, tem muita gente que já ouviu falar em ecopsicologia, mas é bem provável que tem gente que não conhece esse termo, né? Da ecologia e a psicologia aí, que a gente conhece como essa ecopsicologia. Eu vou te convidar a trazer um olhar, né, de conceitual mesmo, sobre o que é a ecopsicologia, e aí depois a gente traz mais, a gente aprofunda nessa maravilha. Eu sou apaixonada por esse tema. Somos dois. Você tem razão, muita gente não conhece a ecopsicologia ainda, incluindo pessoas da área da psicologia. Na verdade, tem uns bons anos. Assim, eu comecei a trabalhar com esse tema em 2004. Né? Em 2005, estava apresentando em congressos o tema da ecopsicologia e aos poucos introduzindo em vários cenários os conceitos que a ecopsicologia traz, né? E ela traz vamos dizer assim, um modo de olhar muito original e muito inspirador e muito cheio de elementos aplicáveis na vida prática, né, do ponto de vista psicológico. A ecopsicologia ela acaba sendo uma necessidade, porque quando você estuda ecologia, todo o funcionamento humano na relação com os ecossistemas não entra nesses estudos. Mas também quando você estuda psicologia, na maior parte das vertentes da psicologia, a relação com a natureza também não entra. Né? Nós temos uma abordagem acadêmica dentro da psicologia, que é a psicologia ambiental, que faz um trabalho extremamente importante. E a ecopsicologia, inclusive, ela se nutre de algumas das ideias da psicologia ambiental, mas de muitas outras vertentes, porque a ecopsicologia é uma vertente interdisciplinar e também transdisciplinar. Mas claro que desde 2005, 2006, dando cursos no Brasil inteiro, conferências no Brasil inteiro, vivências de ecopsicologia, fazendo os cursos e as formações em ecopsicologia, muita gente hoje já conhece o que é. Mas também um número muito grande se surpreende ainda com os insights da ecopsicologia. Então, só voltando a dizer, a ecopsicologia busca, especialmente a partir de uma inspiração da psicologia clínica,
tá? Em diálogo com as ciências ambientais, com uma pegada bem fenomenológica, ou seja, a partir de como nós vivemos o que nós vivemos, ela busca olhar para as relações da pessoa com o planeta, da pessoa com os ecossistemas, com as outras espécies, e como isso não só impacta a nossa vivência subjetiva, como a nossa vivência subjetiva, gerando atitudes, impacta também o planeta e a vida das outras espécies, né? E especialmente nessa época em que nós vivemos já a obviedade, assim, claramente se manifestando, o que está sendo chamado de o colapso climático, né? Uma era, faz parte do antropoceno, né? A era em que a nossa espécie está modelando a cara do planeta, e como diz uma importante autora, que a gente não se engane, o antropoceno é uma época de destruição, né? É muito importante olhar para a psicologia, com um olhar psicológico para as relações da pessoa com o mundo natural, com a ecologia, com a questão climática e com as transformações pelas quais a gente vai precisar passar como sociedade para lidar com esse desafio. Tem muitas outras coisas a falar sobre a ecopsicologia, mas vamos falando no decorrer aqui da nossa conversa. E o pouco que você já falou aí dá para a gente ver, né, quão bonito é essa relação do olhar, né, da estrutura da Unipaz que o Pierre trouxe, desse olhar da ecologia individual, social e ambiental, no sentido da ecopsicologia, ela traz mesmo, eu acho que um convite, em primeiro lugar, da relação da gente com a nossa própria natureza, né? Para logo a gente olhar para a nossa relação na sociedade, né? Como comportamento e como atuação mesmo, e aí essa relação. Vivi, eu acho que essa, se você me permite, essa foi uma sacada muito importante do Pierre, e ela acabou se expressando no Colégio Internacional dos Terapeutas, que eu também faço parte. E que foi a ideia de que nós precisamos de terapeutas para as relações das pessoas com os humanos, terapeutas nas relações sociais, corporativas e de grupos, né, em geral, e também terapeutas que trabalhem na relação do ser humano com a natureza. Então, essa perspectiva que o Pierre trabalhou e que ficou na Unipaz, ela é muito contemporânea, extremamente necessária. E essas dimensões, elas dialogam entre si. A pessoa com o sistema social, com o sistema maior de vida do planeta. São as nossas grandes corporações operando tecnologias muito pesadas, formadas por pessoas que impactam o planeta todo. Então tem uma questão sistêmica acontecendo, né? E ao mesmo tempo uma transformação sistêmica que também está acontecendo, na medida em que muitas das intuições originais da Unipaz estão sendo integradas, né? A Unipaz basicamente veio para falar do paradigma holístico, veio para trazer um olhar sistêmico sobre a vida, né? E muitas pessoas estão aprendendo a olhar de uma maneira sistêmica para a vida, pensando o seu papel pessoal de uma forma sistêmica, como minhas escolhas afetam todo o sistema, como as corporações afetam todo o sistema, né? E como, no final das contas, o planeta, que é o que mantém, é o que sustenta a vida, também sofre os impactos sistêmicos da ação humana. Sim. Né? Que bonito. Para quem não sabe, né, o Marco Aurélio é parte aí do corpo da Unipaz faz tempo já, né, Marco Aurélio? Desde quando você está... Nossa, né? muito Desde tempo. Quase seus muito tempo, já vim primórdios muitas vezes aí, a São né? Paulo aqui. E a ecopsicologia é parte aí da formação. A ecopsicologia, ela faz parte da formação holística de base de vários estados. Que Goiás, maravilha. agora Paraná. Que maravilha. E o Brasília, FHB, a gente chama de FHB, para informando aqui o ouvinte, a gente tem uma formação holística de base
E a gente tem também a formação na psicologia transpessoal, onde a ecopsicologia também é parte, né? Então... Sim, também faz parte. Existem 7 institutos de psicologia transpessoal hoje no Brasil que já integram na formação dos seus terapeutas a perspectiva da ecopsicologia. Existem vários institutos de gestalt terapia que também já integram, né? Integram a ecopsicologia na formação dos seus próximos, dos novos gestalt terapeutas. E agora existe um departamento de ecopsicologia dentro da Associação Junguiana Brasileira. Né? Então, até porque uma das funções da ecopsicologia é dialogar com diferentes olhares, né? Diferentes olhares da psicologia. E, Marco, conta pra gente, assim, a nível de expansão de consciência mesmo, porque eu acho que é sobre isso, né? Trazer... a gente só vai ter um mundo melhor, digamos assim, com pessoas cada vez mais despertas nesse sentido, né? De consciência mesmo, assim. E quando a gente pensa, né? Até na palavra, na etimologia da ecopsicologia, o que eu quero dizer, assim, a importância da nossa relação, como você traria, assim, a importância da nossa relação com a natureza para a ampliação da consciência. É algo, né, que a gente sente também por natureza, o ser humano está aí e sempre se sente bem, né, num ambiente natural, mas como é que isso funciona na expansão da psique? Já vamos logo para um assunto já... né? Esse é um assunto extremamente importante, Vivi. Existe um conceito que nasceu dentro do ambiente da ecopsicologia, que é o de Green Mindfulness, plena atenção verde. Se refere a um dos efeitos que a natureza produz em nós. A natureza nos coloca naturalmente em estado meditativo. Quando você entra num ambiente com vida em abundância, eu diria assim, da maneira correta. O que é a maneira correta? A maneira correta é em contato com tudo que está ali. Não fazendo alguma coisa na natureza ou tagarelando mentalmente estando na natureza. Não, quando você vai para descobrir o mundo natural, quando você deixa a sua sensorialidade desperta, você cheira, sente os cheiros, você sente as cores, né? Você se encanta com o que encontra, né? Encontros com várias espécies, tudo isso vai gerando em nós, pouco a pouco, um estado de atenção plena, muito, muito desperta, né? E eu não sei se você sabe, existem pesquisas que mostram que experiências de êxtase espontâneo, elas têm como cenário principal ambientes naturais. Ninguém nunca iluminou no centro da cidade. Exatamente. Aliás, tem um amigo meu que diz isso: não se tem notícia de alguém que tenha se iluminado num apartamento. O Buda se iluminou embaixo de uma árvore, né? Muitos monges e lamas budistas atingiram estados de iluminação em cavernas. E no yoga, eles iam para as florestas. Os yogis eram habitantes das florestas, né? Eu sempre me perguntei assim, puxa vida, imagina como deve ser uma floresta indiana há 300 anos atrás, antes da destruição que a gente vê hoje em todo lugar, né? Cheio de tigre, como é que esses caras podiam e viver no meio de uma floresta com tigres, né? Mas aí quando você vai ler os Yoga Sutras de Patanjali, tem um aforismo que diz: quando uma pessoa atinge um estado de espiritualidade muito, muito vivo, muito elevado, as feras perdem a sua agressividade. Uau. Na proximidade dessa pessoa. E bom, esse é um dos aspectos. A gente, em ecopsicologia, a coisa mais comum do mundo é uma entrada em algum ambiente natural, especialmente florestas, e esses fenômenos de presentificação, de presença, de atenção plena, eles começam a surgir,
E na evolução do encontro da pessoa com a floresta, frequentemente momentos muito significativos, assim, existencialmente significativos, acontecem, né? O que nos indica que Martin Buber, por exemplo, ele estava certo. Martin Buber dizia que nós temos 3 níveis de encontro com o sagrado. O sagrado pode surgir na relação com o transcendente, com as figuras transcendentes, com Deus, né? O sagrado pode vir a acontecer no encontro das pessoas com outras pessoas, o que ele chamou de um encontro eu-tu, um encontro existencial realmente, quando não existe controle de um pelo outro, quando existe uma percepção limpa de um em relação ao outro, quando existe empatia de um em relação ao outro. Nós vivemos os momentos mais profundos da experiência humana, que são esses encontros que nos nutrem no fundo da alma. Então, são extremamente importantes. Mas o Martin Buber disse também que um dos campos de encontro com o sagrado é o mundo natural. E que o sagrado pode ser encontrado no mundo natural, né? E essa experiência do sagrado no mundo natural é a experiência original da nossa espécie. Ela se encontra em todos os povos originários. Ela se encontra nos povos dos primeiros tempos, na abordagem espiritual que esses povos tinham em relação à natureza, o modo como eles entravam, como plantavam, como ocupavam um lugar, sempre tinha uma relação prévia com a dimensão espiritual do lugar. Isso tudo foi perdido na modernidade, começa a ser perdido com o patriarcado, depois a experiência colonialista das navegações destrói isso completamente, e a gente entra no mundo máquina, no mundo da modernidade, vamos para o mundo do capitalismo. Por trás de toda essa mudança está a perda da relação do sagrado com o mundo natural. O interessante é que a relação do sagrado com o mundo natural, em povos antigos, ela é mediada pelos mitos, né? A visão religiosa, né? Por exemplo, para os Guarani, a Via Láctea é um passeio do Tamanduá, que foi conversar com o Nyanderu, com o grande pai, né? E muitos exemplos nessa área. Mas a gente observa, na prática da ecopsicologia, que as experiências do sagrado na natureza, elas são mais fáceis do que a gente imagina, e elas nem precisam de mitos. Basta deixar o efeito acontecer. Basta com a atitude correta. Se você vai para a natureza, tipo, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, vamos beber cachaça, sei lá, fazer qualquer coisa assim. Ou mesmo fazer um esporte, mas fazer algo na natureza não significa que você esteja com a natureza. Ela é só um cenário para você, né? Ainda assim faz bem. Ainda assim faz bem. Por isso que eu vou pra lá. Mas se você entra na mata com a experiência de milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões mesmo, no planeta que tem essa vivência, seja via religiosa, ou até pela via esportiva, né, de você subir uma montanha, né, de você escalar uma montanha, de você, sei lá, fazer alguma atividade que pelo menos em algum momento te permita parar e olhar o lugar onde você está, né? Se encantar com ele, contemplar e deixar o encantamento surgir, você descobre que o espiritual está ali, né? Tá ali, a vida encanta, a beleza surpreende, né? O encantamento com o mundo natural é muito fácil de acontecer. Um pôr do sol encanta, um nascer do sol encanta. Permitisse. Né? E alguns lugares é um maravilhamento, né? Tenho gostado dessa palavra, assim, né? Permitir-se e maravilhar-se, assim. E eu acho que você trouxe em algum momento aí uma palavra muito chave, eu acho que visando até esse bem-estar, né? Esse paralelo com a psique do estar na natureza é a presença, né? Porque a presença é o que traz a saúde, né? Para esse mundo onde os números de depressão e ansiedade são aí tão preocupantes. Acho que muito tem a ver com a falta de presença, né? E eu acho que quando a gente se abre para esse encantamento, contemplação, né? Eu acho super essa coisa desse maravilhamento mesmo, é o que nos permite
a mágica acontece, né? O bem-estar, assim. Aí acho que é uma química mesmo, Exato. não, Marco Aurélio? Exato. Tem toda uma parte bioquímica. A gente podia falar um pouquinho disso. Mas antes eu acho que a gente precisa louvar o Louvre, o Richard Louvre, que foi o cara que criou o conceito de transtorno de déficit de natureza. Transtorno de déficit de natureza. Que hoje é uma expressão que entrou, está entrando na cultura. A ecopsicologia tem um grande respeito por esse trabalho e por esse conceito, e que vem falar do que acontece conosco quando a gente se priva durante muito tempo dos contatos com o mundo natural, que é o que está acontecendo nas grandes cidades, né? Especialmente com adolescentes, especialmente com crianças que vivem na área urbana, né, e sofrem esse efeito. Essas pessoas que vivem na hiperurbanidade, elas tendem a ter um nível de ansiedade maior, mais predisposição à depressão, né? E por que eu digo isso? Porque pesquisas revelaram que a presença de árvores, ou relação com árvores, provoca efeitos a nível cerebral, né, em regiões associadas à depressão e ansiedade. Então, os nossos corpos, eles estão preparados para viver como nossos antepassados viveram, em contato com o mundo natural. E essa hiperurbanidade que a gente vive hoje, ela nos privando desses recursos da natureza, nossa saúde mental fica de alguma maneira impactada também. De maneira que hoje, cada vez mais a ideia de prescrição de natureza, ela chega tanto no cenário médico quanto no cenário psicológico. Existe uma vertente hoje no Japão chamada medicina florestal. Ela é fruto de pesquisas que revelam como diferentes árvores, por meio de substâncias orgânicas, fito-hormônios e substâncias chamadas fitocidas, que são liberadas pelas árvores, como elas afetam o nosso organismo, né? Então, é tão grande esse poder de reequilíbrio, de restabelecimento de saúde que o contato com florestas tem, que se começa a pensar nessa ideia de uma medicina florestal, né? Então, é isso, né? Recentemente agora na semana passada, houve aqui no Brasil uma audiência na Câmara dos Deputados, onde um grupo de pesquisadores e profissionais da área ambiental, um grupo chamado Rede Saúde e Natureza, propôs aos legisladores políticas públicas que integrem saúde e natureza, ou seja, que a natureza seja considerada um recurso dentro das políticas de saúde. Porque o contato com parques, pessoas que vão a parques sabem, elas podem não saber por quê, mas sentem que acontece isso. Mas hoje muitas informações, muitos dados surgidos de pesquisas vão esclarecendo por que as pessoas se sentem tão bem na natureza. Existem mudanças fisiológicas muito significativas pelo simples fato de respirar o ar de uma floresta, né? Então, a busca é que os legisladores, formuladores de políticas públicas comecem a compreender isso e façam a interface entre a proteção de florestas, criação de parques urbanos como parte de políticas de saúde pública. A gente conhece como banhos de floresta, né? No Japão, essa... Isso é uma prática. né? Isso é muito apaixonante. O Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, ele tem uma formação em guia de banho de floresta, e a principal formação dele, que é o chamado facilitador da reconexão com a natureza, essa é a formação internacional em ecopsicologia aplicada, né? O facilitador da reconexão com a natureza, ele aprende a guiar banhos de floresta, né? O banho de floresta é uma delícia, mas é uma super delícia de fazer, altamente desestressante, regenerador, né? Restaura a sua energia,
né? E te dá uma relação com a natureza muito inesquecível. Pode ser uma experiência assim, altamente significativa na história de uma pessoa, ter um bom banho de floresta, né? E os banhos de floresta são carros-chefe dessas pesquisas que hoje revelam muitos dos efeitos que a natureza provoca, né? Agora, uma coisa que eu lembro, né, quando eu fiz a Transpessoal e te ouvindo lá, né, no seminário da ecopsicologia, que me marcou muito, Marco Aurélio, foi essa questão da gente entender que o que está acontecendo fora é um resultado do que acontece dentro. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me marcou no conceito da ecopsicologia, do ambiente fora ser reflexo do mundo dentro, Exatamente. né? Das queimadas mundo dentro. Exatamente. Né? Da poluição. Exatamente. Que a gente leva dentro, né? Exatamente, a poluição que a gente leva dentro, que poderia ser, não, é um símbolo de muitas crenças disfuncionais que poluem nosso mundo mental, né? E de sentimentos derivados de um entendimento inadequado de como as coisas acontecem, e também dores de várias ordens que a gente não consegue equacionar e que funcionam, se não funcionam como adubo, funcionam como poluição, né? Adubo, quando a gente aproveita o sofrimento, aprende, cresce e vai à frente, se livra dele, né? Dissolve, né? Desapega daquilo que tem que desapegar, dissolve. Mas quando a gente ainda guarda dentro da gente ideias que não funcionam mais, elas viram literalmente poluentes psíquicos. A semelhança dos poluentes atmosféricos e poluentes químicos, que provocam efeitos muito negativos nos ecossistemas. Mas eu acho que o que você trouxe aqui é uma ideia muito impactante, que realmente vale a pena a gente explorar, que é o seguinte: a crise ambiental que nós vivemos, mudanças climáticas, extinção rápida de espécies, né? Mudança e destruição de ecossistemas, né? Tudo isso é um espelhamento de uma crise psíquica. É um ser humano que adoeceu nas suas relações com a fonte da própria vida, né? Um autor que me inspira muito, ele se pergunta, como que a gente pode explicar uma espécie que insiste em destruir o habitat do qual ele faz parte, do qual ele depende, né? É só um estado psíquico muito confuso, não apenas a nível individual, mas no nível civilizacional, que pode tentar explicar esse fenômeno, que é um fenômeno quase de autodestruição. Então, existe uma tensão psíquica muito grande e uma desconexão muito profunda no ser humano que se espelha nessa crise, né? Permitindo que surjam vertentes políticas e atividades econômicas que operacionalizam essa disfuncionalidade psíquica, né? O resultado é o que a gente está vendo aí. E o contrário acontece também. Quando você tem um ambiente que é, vamos dizer assim, um ambiente que ele está danificado, ele simboliza esses danos internos também. Você trouxe a ideia das queimadas, essa é uma imagem que eu gosto muito de usar. Quando você olha uma queimada, uma floresta que foi destruída pelo fogo, o que aquilo simboliza da nossa alma? Aquilo representa um estado de desorganização grande da vida psíquica. É quase um retrato de uma depressão, né? E quanto mais o planeta vai sendo destruído, mais as pessoas vão adoecendo também. Hoje a depressão é considerada o mal do século XXI, e me surpreende que poucas pessoas façam relação entre o aumento da depressão e o aumento da destruição da vida no planeta. E nós estamos tão indissociavelmente conectados com o mundo natural que a gente perfeitamente pode pensar que o que acontece com o mundo natural acontece conosco. O que acontece conosco expressa no mundo natural, né? Isso vem, inclusive, um conceito de saúde.
Eu não posso viver com saúde fora de um ecossistema em equilíbrio. Se eu vivo num ecossistema em desequilíbrio, isso vai provocar desequilíbrio em mim também, né? Então, uma proposição da ecopsicologia é que a cura da mente precisa vir acompanhada da restauração da natureza, né? A gente tem que pensar dessa forma holística, sistêmica, e considerar que a saúde ela é uma função da qualidade das relações que nós temos com os outros humanos e com os não humanos, com o universo humano e com o universo da natureza. E, portanto, assim, os processos de cura, eles precisam ser acompanhados, eles têm que vir juntos, né? Essa é uma proposição radical que eu gosto muito, né, com a psicologia, sabe? De que a nossa conexão interna, ela é tão profundamente... A nossa vida interna é tão profundamente conectada com a natureza tão profundamente conectada conosco, que a cura tem que vir dos dois lados. Restaurar a mente e restaurar o me mundo traz natural. assim muito essa... Eu volto, né, eu trago de novo o Pierre Weil aqui, né, na lembrança dessa ilusão da separatividade, né? Porque eu acho que quando a gente falou lá no começo sobre a consciência, né, da gente saber que somos natureza e que não estamos separados, e aí você trouxe essa frase assim, né, da gente estar destruindo aquilo que somos, né? Ou seja, que somos parte, né? É uma falta, é uma desconexão profunda. É uma desconexão, é uma ignorância ecológica muito profunda e, radicalmente falando, uma ignorância psicológica muito profunda. E assim, na verdade, quando a gente traz aqui essas questões climáticas também, eu acho válido a gente trazer para o ouvinte que não é só no mundo macro, né? Porque isso também é resultado das nossas ações cotidianas, né? Por mais que a gente fale, não é? Eu acho que para trazer para o aqui e agora, o que eu posso fazer de diferente na meu comportamento para... A primeira esfera, eu diria que é da alimentação, né? Como que a gente se alimenta? É preciso uma reflexão crítica importante aqui sobre como a gente se alimenta e o impacto do que a gente come no mundo natural. A outra coisa é o que a gente compra. Tudo que a gente compra, né, é uma escolha que a gente está fazendo sobre algum tipo de impacto no mundo social e natural. Mesmo uma pessoa com muita consciência ecológica hoje tem dificuldade para fazer escolhas. Por quê? Porque o custo dos produtos, no valor dos produtos, geralmente não consta o impacto social e ecológico dos produtos. Se você fosse contabilizar, né, o efeito das mudanças climáticas no litro de gasolina que você paga para botar no seu carro, esse litro ia ser impagável, né? Se você coloca preço em termos de devastação de ecossistemas no quilo de carne que você come, esse quilo é impagável. E também outras formas de outros produtos que a gente poderia aqui pensar, se você olha o efeito deles em termos de químicas na natureza, de plástico e seus efeitos no mundo natural, a gente ainda carece de uma contabilidade mais holística que permita ver o real custo das coisas, né? E isso está por detrás de uma, assim, de uma cidadania alienada. Uma cidadania consciente precisa ter informações também para poder escolher. Total. E Marco Aurélio, conta para mim assim, agora esse viés assim da harmonia, né, nas relações. Como que a ecopsicologia ela pode cultivar, né, assim, essa harmonia no quesito social mesmo, assim, né, em relação às relações e como é que a ecopsicologia olha para isso, assim, já que de um lado a gente tem esse indivíduo consciente, de um lado não, porque aqui eu já estou pondo a separação, mas, né, a gente falando de um indivíduo consciente, a natureza, e como é que isso impacta
na qualidade das relações sociais? Eu queria entrar nisso pelo viés do Pierre, do Roberto e do Jair, quando eles falam normose, né? Quando eles falam de normose. A normose como o adoecimento da normalidade, que é o viver abaixo do potencial. É o ser parte de uma massa cega, guiada por cegos também, né? Então isso implica num acolher crises pessoais em primeiro lugar, Vivi, sabe? Ter muito respeito pelas crises pessoais, porque geralmente as crises pessoais elas apontam que nós estamos longe da alma, longe da própria alma. Então, uma relação com os nossos encantamentos e uma relação com as nossas crises, um acolhimento do que a alma profunda diz por meio dos sonhos, por meio da intuição, por meio das sensações, e poder viver em harmonia com esse mundo interno, reconhecendo o sentido que as coisas têm quando aparecem, né? Tanto no mundo onírico quanto nas ideias, nas intuições e tudo que surge, ou seja, uma relação de muito respeito com a natureza trabalhando dentro de nós, né? Isso é um autoconhecimento que eu respeito, quando uma pessoa tem esse olhar respeitoso para os movimentos da sua própria alma, que é a pré-condição para olhar com respeito para os movimentos da alma dos outros. E em vez de exercer controle por conta das nossas próprias inseguranças, controle sobre os outros, para nos livrarmos do nosso medo, às vezes de perda, de frustração, de decepção, de abandono e coisas do tipo, poder também usufruir da totalidade do outro. Poder trocar com a magia da natureza atuando na sinceridade e na honestidade do mundo do outro. Então, relações profundas, nutritivas, são relações em que dois universos se encontram e se reconhecem. E um não tenta controlar, o outro não tenta, né, fazer com que o outro seja o que espera, né? E por outro lado, ainda indo integrando a ideia da normose com as três esferas que o Pierre traz, né? Tá na sua turma. Encontrar a sua turma e ter relações significativas com quem se gosta, e se for possível, coletivamente, fazer algo consciente e a serviço de outras pessoas ou da natureza, isso tem um grande impacto na saúde da pessoa, na saúde do grupo e na saúde de quem vai receber esse serviço, né? Então, para mim, a harmonia das relações, ela passa por acolher com sinceridade os nossos universos pessoais, que não são necessariamente universos em harmonia. Eles podem trazer e vão trazer conflitos, angústias, ansiedades, vão trazer inquietações e que precisam ser escutados com atenção, muita atenção, porque esses movimentos da alma são mecanismos de auto-orientação. Sempre que eu sinto uma angústia, eu respeito, tá? Quando vem algo que me habita, assim, em termos de algum sentimento conflituoso, eu sei, opa, tem uma revolução aí para acontecer. Tem algo a ser aprendido e me põe à disposição da vida para fazer a leitura disso. E isso me predispõe a receber com alegria também a crise das pessoas com quem eu convivo, pessoalmente ou profissionalmente, né? Quando você olha para o cosmos, você olha assim, parece, numa noite você vê um céu estrelado, assim, puxa, parece tudo bonitinho, aquelas luzinhas, etc e tal. Vai ver o que é a astronomia diz.
aquilo são rochas, são meteoros que batem um no outro, galáxias que se aproximam e vão passar por uma transformação profunda. Faz parte da natureza o caos. Faz parte da natureza os fins de ciclo, a renovação dos ciclos e coisas do tipo. Então, acho que somos aprendizes da natureza quando passamos a olhar para nós mesmos e ver a natureza atuando em nós, sabe? Eu confio em relações assim, que tem esse tipo de abertura e ao mesmo tempo de encantamento, né? Um em relação ao outro. E não acho que possa existir amor real sem essa pré-condição. A inteireza, né, do ser, sabe? Assim, né? Essa inteireza. Esse acolhimento da inteireza do outro, que nunca é simples, né? Não é fácil. Que bonito. Mas eu acho importante você trazer isso, porque quando a gente olha para a crise ambiental, também é uma crise de relações. Relações, claro. Nós vivemos relações disfuncionais com a natureza, sem dúvida. Né? Aprender a ter relações funcionais, saudáveis, com a gente mesmo, com o outro, com os grupos e com o mundo natural essa é a arte da vida. A arte de vida. E que acaba refletindo aí em todos os aspectos econômicos, sociopolíticos, com certeza, né? Eu acho muito legal você trazer isso, viu? Porque não gosto de uma perspectiva de autoconhecimento que acha que saber os movimentos da alma é suficiente. Não. A gente também vive um cenário social, econômico e político que exige leitura, porque eles impactam diretamente na nossa vida. E não dá para negar que, apesar de que a ecopsicologia afirma, com razão, que a crise ambiental é um espelhamento do humano, existem mecanismos políticos mesmo e econômicos, inclusive manipulações a nível político e econômico, da qual um cidadão planetário precisa estar muito consciente e muito atento, né, para exercer a sua função política também. Nós somos seres políticos, seres que ajudam a administrar a polis, ou seja, o lugar da vivência. Né? O lugar da vivência. Então, a consciência política, a consciência dos dramas econômicos que hoje a gente sofre, por que eles acontecem, por que a nossa economia é como é, por que não pode ser diferente, por que o modo de se organizar nas cidades não pode ser diferente, quais são as ideias que nos inspiram, que nos orientam, que nos aprisionam também. Então, eu sinto que a libertação passa também por se libertar de modelos de vida que hoje nós vivemos, que são legítimos herdeiros do patriarcado e do colonialismo, que ainda hoje existem, e que se a gente acha que só olhar para dentro é suficiente, seremos manipulados, ingênuos manipulados. Então é importante, na minha opinião, também a ação política ativa, consciente, como cidadania. Com certeza. Né? Como ato de cidadania. Até porque para fazer diferença no macro é preciso ter essa consciência, esse envolvimento macro mesmo, né? Macro, eu diria assim, a coisa da transdisciplinaridade fala de múltiplas dimensões. Múltiplas dimensões do ser. Nós somos corpo, nós somos uma vida emocional, nós somos uma vida de conceitos, nós somos uma vida arquetípica, nós somos uma vida intuitiva, espiritual, vamos dizer assim, e somos também seres sociais, seres ecológicos, seres econômicos, né? Seres políticos, e todas essas dimensões se interconectam, né? Eu acho, sinceramente, que a espiritualidade que a gente precisa nesse momento é a espiritualidade multidimensional, transdisciplinar, sabe? Aquela em que a gente vive com consciência todas as dimensões, a intersecção das dimensões. A minha espiritualidade não está desconectada da economia na qual eu vivo, não está desconectada do pensamento político, né? Agora, se no pensamento político falta o espiritual, alguma coisa dá errado. Se no pensamento econômico falta o afetivo, alguma coisa dá errado. Porque tudo dialoga, as coisas estão realmente ligadas, interconectadas, né? Eu gosto muito dessa ideia
multidimensionalidade do humano, da multidimensionalidade da cidadania, né? E a multidimensionalidade da saúde, né? Fundamental essa consciência. E, ô Marco, você trouxe, né, você falou aqui sobre essa espiritualidade na matéria, me remeteu a uma dos episódios que a gente tem aqui, fica o convite para o ouvinte procurar para ouvir depois, com a Hélida de Oliveira, da Unipaz Goiás. Ela veio falar sobre espiritualidade, maravilhosa, né? Adoro ela. Pessoa Também. muito especial. E ela trouxe o olhar da espiritualidade para além da fé e da religião. E aí ela trouxe um conceito que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, assim, mas de uma espiritualidade cosmoteândrica, que é a espiritualidade, assim, né, até no desenvolvimento, assim, da nossa relação com a espiritualidade, que antigamente a nossa relação com a espiritualidade vinha através do cosmos, né, relação com o sol, com a lua, com a natureza, né, aí entrou um conceito dessa espiritualidade mais transcendente, relacionada, né, com esse Deus fora, e que a gente agora está caminhando também de volta, um convite à espiritualidade muito voltada para o sentir, para o corpo. E aqui você trouxe também, no fim das contas, esse olhar assim dessa ecopsicologia que está muito relacionada, né, quando a gente falou desse sagrado, no fim das contas é uma relação com esses três vieses, né, dessa relação com o cosmos, com a natureza, dessa relação transcendental e dessa relação com o meu corpo, né? Eu acho que a ecopsicologia é um convite para essas três relações também, que no fim, né, a gente volta para a não separatividade, mas lembrei dessa, né, eu nunca tinha ouvido falar em cosmoteândrica, e eu, uau! E fala que tem uma dimensão espiritual na Terra, no planeta, e que o planeta é a nossa... É o grande cenário do nosso desvelar como ser, né? E integrar o cosmos e o planeta como aspecto central da espiritualidade. Isso São Francisco de Assis fazia, né? Teilhard de Chardin fazia, pensava, né? Eu estou completamente de acordo com essa perspectiva. Porque é como você falou, né? Colocar o divino como transcendente e que sai fora do campo da vida, nem dentro das teologias, dos aspectos mais avançados da teologia cristã, sobrevive, persiste. Basta você ver a encíclica Laudato Si, que trouxe a perspectiva franciscana e ao mesmo tempo científica para um sentir da vida como expressão do sagrado, a expressão de todos os seres como uma expressão do sagrado. O sagrado volta a habitar esse mundo vivo, né? Para mim faz todo sentido, e muito feliz que a Hélida esteja trabalhando. Maravilhosa, fica o convite aí pro ouvinte procurar esse episódio que tá riquíssimo. E Marco, me veio outra coisa aqui assim também pra gente trocar assim, no sentido da... Como é que eu posso integrar assim, na cidade, né? Como é que a gente pode convidar as pessoas? Porque tenho duas questões que me vieram aqui. Uma, como é que uma pessoa que precisa, que vive, né, em grandes centros urbanos, como é que ela pode, né? Você falou já de parques aqui, mas na vida cotidiana de uma pessoa que vive em grandes centros, como é que ela pode se relacionar
né, com essa consciência ecopsicológica, visando trazer mais qualidade de vida, né? Até para que eu gosto muito de trazer aqui para as conversas do Mutante esse olhar assim palpável para o cotidiano, para que seja uma inspiração que possa trazer uma transformação para quem está nos ouvindo, né? Eu vejo dois aspectos nessa questão que você levanta. A primeira é a questão do autocuidado. E nessa dimensão do autocuidado, faz muito bem que a pessoa que mora num grande centro urbano, que ela use os seus tempos livres para viver dentro de cenários vivos, de espaços vivos com biodiversidade. É a minha experiência pessoal e de qualquer pessoa que experimente. Se você pegar um livro para ler embaixo de uma árvore, é completamente diferente de você ler numa poltrona dentro de casa, né? Trabalhar sob árvores é outro tipo de trabalho, né? Então, assim, colocar na cultura do dia a dia, estar em espaços verdes com o máximo de biodiversidade possível, eu considero que é um gesto muito inteligente de autocuidado. A segunda resposta que eu daria vai pela dimensão de uma ecossidadania, que é a pessoa que vive em grandes centros se responsabilizar por encontrar pessoas que estejam interessadas, junto com ela, em modificar o cenário urbano, trazer o verde para dentro das cidades cada vez mais. A isso em ecopsicologia, aliás, a ecopsicologia ela está completamente alinhada com a perspectiva que vem do urbanismo, que são as cidades biofílicas, cidades amigas da vida, que são cidades que convidam o mundo natural para voltar para o espaço do cimento, do concreto, né? Então você arborizar árvores, criar paredes verdes, criar hortas comunitárias. Um dia desse eu encontrei uma pesquisa que me deixou muito impressionado. Era uma pesquisa que mostrava a diferença entre a idade cronológica e a idade fisiológica, né? Porque a nossa idade fisiológica nem sempre é a nossa idade cronológica, né? Tem pessoas que têm 40 anos, mas em termos de idade fisiológica tem 50 ou tem 30, né? Então fizeram esse estudo numa só rua, onde uma parte da rua era arborizada. Uau. E uma parte não era arborizada. E o que me deixou chocado é que as pessoas que moravam na parte arborizada da rua eram até 7 anos mais jovens em idade fisiológica, comparado com a sua ideia cronológica, dos que viviam no lugar sem árvore. Então, essa compreensão, para quem vive em cidade, em grandes centros urbanos, que a relação com árvores está completamente ligada à saúde, não só a saúde pessoal, a saúde do próprio ambiente, porque algumas pesquisas revelaram que ambientes verdes diminuem a agressividade, inclusive. Todo sentido. Faz todo sentido. Tem uma outra pesquisa feita em penitenciárias, alto grau de periculosidade, com internos com alto grau de periculosidade e, portanto, com muitos conflitos lá dentro, que quando eles introduziram a jardinagem, baixou o nível de conflitos dentro que incrível. Da penitenciária. Então, assim, essa é a ecossidadania, é transformar cidades em ambientes biofílicos, amigos da vida. Aqui na minha casa, você não vai acreditar, se pudesse ver, aqui, eu moro num lugar muito arborizado. Agora, pela chegada da soja, o que é uma tragédia, tá? É uma tragédia do ponto de vista ambiental. A soja em volta aqui do Distrito Federal, não tem mais lugar para as araras à volta. As araras vieram morar nas cidades. E alguns lugares como onde eu vivo, tem muitas palmeiras. Aqui eu tenho várias palmeiras aqui em casa. Elas estão vindo comer aqui em casa. A gente agora está habitando um lugar realmente biofílico, aqui onde a gente está,
com a chegada de animais silvestres que nos visitam e vão embora aqui. Isso é maravilhoso, né? Então, essa é a ideia de cidades biofílicas, onde as outras espécies também se sintam à vontade dentro do espaço, do espaço É urbano, notável, né? mesmo. A minha mãe mora em um bairro bem cheio de prédio, assim, mas é bem arborizado, assim, sabe? Então, eu observo, assim, eu vejo o quanto a qualidade de vida dela mesmo, assim, até de ir sempre ali na varanda e ficar contemplando e vendo os pássaros, né? As estações, as flores, é algo que parece que não, mas faz bastante diferença. Que importante. Tem diferença. E o interessante é que você pega lugares como esse, com mais arborizados, o metro quadrado é mais caro. Por quê? Por quê? Porque é bonito, porque as pessoas se sentem bem. É verdade, agora a gente sabe por que elas se sentem bem. Está ali em contato com a árvore, muda a bioquímica dela. Muda o sistema imunológico, muda o sistema nervoso parasimpático, a atividade do sistema nervoso parasimpático, regula a pressão arterial, baixa o nível de hormônios ligados ao estresse. É isso, é o que a árvore faz. Mas os nossos corpos foram criados há 300 mil anos atrás, em contato com o mundo natural. É claro que nós somos feitos para ter saúde em contato com o mundo natural. O mundo urbano nos artificializa em termos de estilo de vida e nos retira os efeitos regenerativos, positivos que a natureza nos dá. Nossos corpos precisam de natureza, não só nossos corpos. Nossa subjetividade, nossa psique precisa de natureza também. Porque o melhor de nós mesmos a gente experimenta quando está num ambiente exuberante de vida. Que bonito. É verdade, e assim, né, e acaba trazendo uma síntese de tudo que a gente falou, assim, né, porque se o ambiente, que seja, vamos trazer esse cenário urbano, mas que é arborizado ali, acontece essa saúde do indivíduo, das relações e do ambiente, né, por mais que seja um cenário urbano, a árvore traz um descanso, assim, né, para o cinza da cidade, assim. E também lembrei, Marco Aurélio, de uma amiga que teve a iniciativa também num bairro em São Paulo, que ela resolveu fazer um canteiro de uma horta urbana ali na calçada mesmo, assim. Não é nada muito grande, assim, mas o suficiente para fazer um movimento ali na rua para os moradores e para as crianças se envolverem. Então, além de tudo, acho que um movimento desse ganha não só na relação, porque cuidar de planta traz muita presença, né? Estar ali com a planta, você plantar, você regar, você está ali, é mágico, né? E ali também você está regando a qualidade da relação, da vizinhança, né? Muito lindo. Exato. Essa amiga sua é uma verdadeira ecocidadã. A gente chama de quem é o ego ecológico. A gente tem esse conceito na ecopsicologia de um ego ecológico, que é aquele que tem uma relação ética com o mundo da vida, assim como tem uma relação ética com os humanos, mas tem muita consciência de fazer parte de um sistema vivo, né? E quando a gente cria cenários de vida, onde quer que a gente esteja, isso impacta o meio. Isso impacta muito positivamente o meio. E eu acho que as grandes cidades precisam muito disso, sabe? Você já imaginou? Comida disponível para todo lado? Eu lembro, tem algumas cidades assim, isso, frutas, né? Árvores frutíferas na cidade. É muito legal. A pessoa que não tem esse ego ecológico estabelecido, não entrou na fase da ecocidadania, ela vai achar ruim, porque a fruta cai, pode amassar o carro, as folhas caem, vai sujar a rua, corta a árvore para não sujar a rua, né? Essa é uma mentalidade que é a herdeira da desconexão com a natureza, que vem junto com o colonialismo, uma coisa assim que, né? Mas isso tem que ser superado, e só vai ser superado pela presença dos ecocidadãos. Quem tem... Ouvinte, está ouvindo aí o convite para nos tornarmos todos ecocidadãos e ter... E ter coragem de ter ousadia, né? De fazer movimentos verdes na cidade. Nossa, como é importante isso.
Marco Aurélio, querido, já caminhando aqui para o final, porque você sabe, né? Eu amo você e por mim ficava aqui a tarde toda. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante trazer também como para quem está, né, conhecendo agora a ecopsicologia, tem vontade de não só estudar, né, que depois aí a gente convida o ouvinte a procurar o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, que o Marco é super parte, mas assim, a ecopsicologia, eu posso procurar na clínica um atendimento individualizado de um ecopsicólogo? Sim. Sim. Uma das vertentes da ecopsicologia é a influência que ela provoca em abordagens de psicologia clínica, né? Então, hoje existe esse conceito de uma ecopsicoterapia, que são psicoterapias que acolhem um olhar ecopsicológico. Então, isso é recente no Brasil, mas seguramente vai crescer. Tem uma literatura internacional que está crescendo nisso também. O mais comum é você encontrar psicoterapeutas que trabalham com abordagens terapêuticas, como, por exemplo, a Gestalt terapia, a psicologia analítica do Jung, que integram a ecopsicologia nos seus trabalhos. Isso provoca algumas mudanças bem significativas no trabalho, entre elas a possibilidade de que alguns atendimentos sejam feitos em consultórios vivos, né? São atendimentos fora de consultório, mas basicamente a relação com a natureza passa a ser um elemento importante da psicoterapia. Nós temos ajudado a desenvolver essa perspectiva clínica da ecopsicologia aqui no Brasil, em vários centros de ensino e por meio, enfim, de pesquisa e reflexão, né, que a gente tem feito junto com colegas fora do Brasil também. Então, assim, a ecopsicoterapia é uma opção para quem tem essa ligação com a natureza e gostaria de integrar esse olhar dentro do seu processo analítico, clínico. Procurar a ecopsicoterapia é uma boa opção. E, meu querido, para a gente, então, encerrar aqui com uma inspiração sua, assim, agora, mais do que esse grande pesquisador, né, que você é, assim, uma inspiração, assim, bem do seu coração humano, assim, o que você deixaria para quem está nos escutando aqui por esse despertar, né, eu fico até emocionada só de trazer isso aqui, mas o que você deixaria de inspiração mesmo pelo despertar dessa ecopsique para quem está nos escutando aqui? Eu diria que a dimensão ecológica da psique está no núcleo da nossa alma, da nossa psique. E ela busca expressão. Né? Ela quer sair. Ela busca ser reconhecida. Essa natureza ecológica da alma, ela busca reconhecimento. Né? Nós ficamos mais inteiros como seres humanos quando estabelecemos relações saudáveis com todas as esferas, a interior, a social e a ecológica. E nesse momento eu acho que a ecológica exige uma atenção especial, porque nós estamos vivendo uma crise ecológica nesse momento da nossa civilização. Então, reconhecer os próprios sentimentos de conexão com o mundo natural, né? Falar abertamente sobre o que sente, sobre a crise que a gente está vivendo. Isso é muito importante porque todos nós temos sentimentos a respeito. Eu tenho regularmente trabalhado com pessoas e dado oportunidade às pessoas para falarem sobre o que sentem em relação a esse calorão que a gente está vivendo agora, que já é a presença do chamado colapso climático.
os sentimentos que elas têm, e frequentemente vem revolta, tristeza, raiva, ansiedade em relação ao futuro, em relação aos filhos e netos. E esses sentimentos, eles realmente precisam ser escutados. Tem que ser escutados. E a gente, ao escutar como se sente em relação a isso, não fechar os olhos para o que nós estamos vivendo, né? Porém, ao contrário, encontrar o seu jeito de atuar na direção da solução, né? De alguma maneira encontrar o seu lugar para participar da solução. Porque não é falso dizer que nós estamos, assim, um carro desgovernado. Um carro desgovernado. A esfera política não está dando conta das mudanças necessárias. E o lado, vamos dizer assim, perverso do poder econômico, porque tem um lado luminoso também que está fazendo grandes mudanças, mas o lado perverso e manipulador do poder econômico, que está por detrás desse atraso político, ele precisa receber o impacto da cidadania, sabe? Cidadãos que levantam a voz buscando rapidez nas mudanças. Isso é muito importante. Conversar com os mais jovens, deixar os mais jovens falarem, sim, que eles expressem o que estão sentindo, até para que isso não vire um sintoma. Aquilo que não sai pela boca vai sair pelos órgãos, né? Hoje, por exemplo, a gente vive a era, eu sei que você está encerrando, Vivi, mas me permite falar isso aqui, nós estamos vivendo uma era em que surge uma nova patologia que começa a ser reconhecida por psiquiatras e psicólogos, que é da eco-ansiedade, né? O que é eco-ansiedade? Num tempo em que as pessoas se negam a ver o que está acontecendo, alguns olham sem defesa e entram em pânico com o que vem. A eco-ansiedade é uma ansiedade que é despertada pelas fantasias de catástrofes ambientais. Né? Então, essas pessoas que são, em geral, jovens, os mais jovens sofrem mais desse transtorno, ele é uma expressão de uma preocupação, assim, de uma ansiedade que é justa e que, no fundo, está em todo ser humano. Mas a maior parte das pessoas vive como se isso não estivesse acontecendo, né? Como se mudanças climáticas não estivessem acontecendo. Ou se acontece, não tem nada a ver com elas. E não é assim. É muito importante a voz levantada dos cidadãos como força política para rápidas mudanças que são necessárias para conter esse tempo de destruição que a gente está vivendo. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria: descobrir no próprio coração a ligação amorosa que nós temos com o mundo da vida, que nos deu origem, que sustenta a nossa vida. Sustenta com o alimento, sustenta com o ar, sustenta com o sol, com o calor, né? E que somos nós, somos habitantes dessa casa viva. Primeiro, reconhecer e aprofundar essa vivência, integrar isso à sua identidade. E logo pensar na ecocidadania. Levantar a voz, se reunir com outros e pedir mudanças rápidas, intensas, porque nós estamos vivendo um tempo de transição. Isso é evidente. Estamos vivendo um tempo de transição. Se a gente olhar como eram as coisas nos anos 80, nos anos 70, até anos 90, tudo está mudando muito. Inclusive o nível de consciência agora está maior. Porém, o nível de inconsciência, também, por incrível que pareça, subiu também. Porque até as mídias digitais, até a internet hoje, serve para embobecer as pessoas. Até isso está servindo. Então, a gente vive um confronto entre consciência e inconsciência, e se a inconsciência prevalece, nada sai do lugar. É muito importante a consciência, é muito importante se informar sobre o que está acontecendo, é muito importante viver com plena consciência a sua conexão amorosa com esse mundo vivo, maravilhoso, mágico, que é esse planeta, estar lá, estar com ele, trazer ele para dentro da sua casa, trazer ele para dentro da sua rua, né? Nascer uma voz ativa a serviço das mudanças. Serviço da vida, né?
Que assim seja. É isso, né? Meu querido, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Mais do que por aceitar o convite aqui, por estar no Mutantes. Muito obrigada por toda a ampliação de consciência que você tem gerado aí para tanta gente nesse mundo inteiro, né? Porque você vai pelo mundo aí, levando a sua voz, assim. Eu sou muito grata de te conhecer, de ter você aí como, né? De um lugar assim de mestre mesmo. Profunda gratidão, Marco Aurélio, viu? Por sua atuação, por estar aqui conosco aqui no Mutantes. Viu? Nossa, eu que agradeço, Vivi. Agradeço. Estar contigo mais esse lugar, mais esse cenário, trocando ideias, você com a sua arte, com a sua alma exuberante e luminosa e trazendo essas ideias aí, disposta a falar dessas coisas. Também agradeço. Obrigado, ouvinte, por estar aqui conosco, por nos acompanhar, né? Mais um ano, estamos aqui com esse episódio encerrando mais uma temporada do Mutantes 2023. Muito obrigada por estar conosco aqui esse ano todo. Fica o convite para você conhecer aí o Instituto Brasileiro da Ecopsicologia. Fica o convite para você conhecer a Unipaz, se você ainda não conhece. Estamos aí nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no YouTube, no Facebook, trazendo cada vez mais ferramentas para que a gente seja a mudança, né, os agentes da transformação desse mundo que a gente quer ver e viver. E também te convido a conhecer os outros episódios do Mutantes. Tem muita coisa boa aqui pelo despertar da nossa consciência e da nossa ação no mundo. Eu deixo um beijo no coração de todos. Muito obrigada e a gente se vê no próximo encontro. Até lá. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.